Marcos capítulo 9. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 14 em diante, amém? Antes de eu entrar na leitura da palavra, eu quero testemunhar algo muito rápido, né? Domingo passado era para eu estar aqui ministrando essa palavra, né? E aprove ao Senhor, como diz o nosso pastor, de não ter sido domingo passado, né? Quando eu entrei na igreja, eu tive uma crise de labirintite, que eu tive que agarrar na porta ali e chamar o anjo de Deus. Me deu uma tontura muito forte, quase que eu caí ali de labirintite, e eu fiquei falando para o Senhor: Senhor, por que aconteceu isso justo hoje? Eu falei, passei a semana inteira orando, buscando o Senhor, e o Senhor me deu a palavra, e por que não hoje? E eu falei para a pastora Fabiana, né? Está tendo um café dos nossos voluntários todos os domingos. Eu falei, vai lá atrás, avisa o pastor que você vai voltar comigo para casa, que eu vou precisar deitar, vou precisar descansar, não sei o que é isso, né? Mas eu vou deitar e de repente eu melhoro. E ela me levou para casa tal, e eu estava agora no louvor, né? Adorando ao Senhor, né? E Deus, Ele colocou no meu coração que não era para domingo passado essa palavra, mas era para você que está aqui hoje. Amém. Então, amados, eu tenho certeza e convicção daquilo que o Senhor Ele vai fazer na sua vida. Hoje é uma manhã de tratamento, é uma manhã em que eu quero ministrar sobre libertação, é uma manhã que eu quero ministrar sobre cura, né? E essa cura não é uma cura de enfermidades, mas é uma cura na nossa alma. É aquilo que nós precisamos receber de Deus para que a nossa vida seja desprendida naquilo que há uma prisão na nossa alma, para que a gente consiga avançar naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós, individualmente falando. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração nesta manhã, porque Ele quer que nós sejamos uma igreja que dê resultado lá fora. Não uma igreja que participa apenas de um culto, sente uma presença de Deus, glorifica a Deus, né? E não faz nada lá fora, mas Ele quer que você avance, que você seja uma bênção para a tua família, que você, marido, seja uma bênção para a tua esposa, você, esposa, seja uma bênção para o seu marido, para a sua família, para os seus filhos, e aonde quer que você for, porque uma pessoa que é curada na sua alma, essa pessoa ela começa a dar resultados, e as pessoas começam a olhar para ela de uma forma diferente, porque elas conseguem enxergar Jesus na vida dessa pessoa, e é isso que a igreja de Cristo tem que ser. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus na nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos ler o texto que eu acabei de falar, Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Eu também estou com a NVI aqui. E a palavra, eu estava percebendo, pastor, a NVI ela tem umas traduções que é um pouco diferente uma da outra, mesmo sendo NVI, né? Mas vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes,
disse Jesus. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Hoje, da raiz que nós viemos, né? O pastor também veio da mesma raiz de igreja que eu. Seria um culto de doutrina. Amados, esse texto ele trata sobre a libertação de um menino que era roubado, de um rapaz, de um homem que era roubado desde a infância por um espírito maligno, né, que atuava na vida dele, como diz o pai dele, desde a infância. E muitas pessoas eu já vi pregando, falar sobre este texto, mas eu quero focar hoje sobre uma outra pessoa desse texto, que é o pai daquele menino. Mas antes de nós irmos para esse texto, eu queria falar um pouco sobre o contexto desse capítulo, que se você olhar lá na sua casa, quando você chegar em casa, abra a sua Bíblia e leia esse contexto. Ele fala sobre a transfiguração de Jesus, e é um dos focos que eu tenho para esta manhã, porque a mudança do nosso caráter, nós sermos curados no nosso caráter, sermos libertos no nosso caráter, é uma coisa que precisa ser para hoje, é uma coisa que nós temos que buscar constantemente na nossa vida, porque as pessoas lá fora, elas precisam enxergar, como eu disse para vocês agora há pouco, Jesus nas nossas vidas. Esse é o maior desejo de Deus para nós, porque quando uma pessoa ela olha para você, lá no seu trabalho, quando um familiar seu, dentro da sua própria casa, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, eles olham para você, seus familiares, eles olham para você e eles enxergam Jesus na sua vida, o coração de Deus ele se alegra, porque ele fala: agora está tudo certo, agora está tudo bem. Por quê? Porque eles conseguem enxergar a minha presença na vida do meu filho. E quando as pessoas começam a enxergar a presença de Deus na sua vida, elas estão enxergando uma solução, elas estão enxergando uma direção, elas estão enxergando aquilo que elas têm buscado, porque nós vemos muitas pessoas nessa terra, neste mundo, né, pessoas vazias, pessoas que não sabem nem o que elas desejam, né, e nem o que elas precisam. Então, nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades, né, com relação ao caráter das pessoas, ao ponto de uma pessoa achar que é um cachorro. Quem já viu? A pessoa ela vai lá e compra a roupa do cachorro e vive como cachorro, entendeu? E é cada aberração, né? Eu estou falando de cachorro, mas eu já vi tanta coisa, né? Por outro lado, nós vemos tantas coisas aparecendo na internet, uns pastores falando cada coisa na internet, que eu falo: meu Deus, cadê a igreja, né, que prega o evangelho verdadeiro? E nós da Mover em Amor, nós estamos como guardiões do evangelho. Pessoas que estudam a palavra. É por isso que o pastor fala: leia a Bíblia aqui impressa, né? Eu já comprei, está novinha, mas já está toda arriscada, viu? Sabe por quê? Porque é isso que o Senhor espera da igreja dele. E a Bíblia fala no contexto que fala sobre a transfiguração, e é um mover de Deus sobrenatural naquele lugar, porque parece Moisés, parece Elias, e os discípulos de Jesus falam: vamos fazer uma tenda para cada um aqui. E Jesus: não é esse o foco. E eles vivem um momento sobrenatural como nós estamos vivendo hoje. Ali foi um culto que chamou muita atenção, ao ponto dos discípulos ficarem impactados com aquilo que eles viram naquele lugar. E quando Jesus está descendo naquele monte com os seus discípulos, né, Jesus ele dá uma ordem para os discípulos: olha, não falem nada daquilo que vocês viram para ninguém. Eu fiquei pensando sobre isso. Por que não falar? Algo sobrenatural aconteceu, havia um mover
muito forte naquele lugar. Eu acho que todas as pessoas gostariam de ouvir aquilo que aconteceu naquele lugar. Mas como os discípulos de Jesus que eles eram, e nós como discípulos de Jesus estamos sendo tratados, Jesus ele tinha essa preocupação. Não adianta você ser um discípulo de Jesus, de você frequentar uma igreja, de você participar de um mover sobrenatural de Deus, se quando você sair daqui, você não for a pessoa que está aqui dentro, mas for uma outra pessoa lá fora. Porque o seu testemunho lá fora é muito mais importante do que um evento de um culto. O seu testemunho lá fora é muito mais importante do que um mover sobrenatural dentro de uma igreja. Porque não adianta você vir aqui e falar: olha, que unção, que poder, que mover, eu estava adorando ao Senhor, eu senti a presença, eu olhei para o irmão do lado, ele estava, como uma palavra que eu falo sempre aqui, a gente está falando no MEC sobre isso, eu saí chapado de lá, porque a presença de Deus era muito forte. Aí você vai, você sai lá fora, você fala: olha, eu participei do culto domingo, e eu queria te convidar para participar da minha igreja. A pessoa olha para você, e ela sabe o que você é lá fora, e ela fala: olha, para essa igreja eu não quero vir nunca, porque se for para ser cristão como você é, não me chame. Então é justamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã, porque nós precisamos ter um caráter cristão de tal forma que as pessoas desejem o Deus que nós servimos apenas por olhar o nosso procedimento, a maneira que nós nos comportamos nos ambientes, aquilo que sai da nossa boca é muito importante, queridos. E o Senhor tem trabalhado muito a minha vida nesses últimos tempos e tem me cobrado isso também. O que você tem sido lá fora, pastor Roberto? Aquilo que você é dentro da igreja, você é lá fora na sua empresa, diante dos seus clientes, diante das pessoas ao qual você se relaciona? Então é muito importante nós sairmos daqui com esta consciência. É por isso que eu falei, hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura de caráter, hoje Deus quer tocar na nossa alma, hoje Deus quer nos transformar, queridos. Ele quer colocar do caráter dele dentro de você, ao ponto de você não suportar mais ambientes que você não deve estar, não falar palavras que você costuma falar. Amém? E o texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre a libertação do filho daquele homem. A Bíblia fala que ele estava endemoniado direto, desde pequeno ele era daquele jeito. E a palavra do Senhor, ela diz que enquanto Jesus estava no monte com 3 discípulos, lá embaixo estava acontecendo alguma coisa. Esse homem apresentou o seu filho para os discípulos de Jesus, que ficaram, e a Bíblia fala que esses discípulos tentaram expulsar aqueles demônios, e aqueles demônios não saiu daquele rapaz, e estava um alvoroço por conta disso. E a Bíblia fala que quando Jesus ele desce naquele lugar, o que acontece? Ele vê aquela bagunça, aquela discussão, e ele vai, e ele para e ele pergunta: o que está acontecendo aqui? A Bíblia fala que naquele alvoroço, de repente as pessoas vão até Jesus, e quando elas chegam diante de Jesus, um homem fala, que é o pai daquele rapaz: olha, Jesus, sabe o que acontece? Quando eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos repreenderem esse demônio, e sabe o que aconteceu? Eles não foram capazes de expulsar esse espírito maligno do meu filho. E nós vemos agora uma pessoa arrogante, nós vemos uma pessoa que procura o culpado pelo seu filho estar daquele jeito. E a primeira coisa que eu quero ministrar à tua vida nesta manhã é justamente sobre isso. Quando nós não somos curados, a primeira coisa que nós fazemos é buscar um culpado pela situação que nós estamos vivendo, pela situação que nós estamos passando. A pessoa está com problema no casamento e ela acha que a culpa é do marido, ela acha que a culpa é da esposa. Alguns acham que a culpa é do pastor que não cuidou dos dois. E aquele problema está ali, precisa ser tratado, precisa ser curado,
mas é muito mais fácil para nós arrumarmos um culpado pelo problema que nós estamos passando, ao invés de nós buscarmos a cura. Então sempre nós temos a mania de colocar a culpa em alguém. Eu estou desempregado, mas a culpa é do governo, né? Eu estou doente, mas a gente sempre procura um culpado por aquilo que nós estamos passando de luta e de batalha. E quando você perde muito tempo para procurar o culpado, você está perdendo o mesmo tempo, porque nesse tempo você poderia estar arrumando uma forma de ser curado, arrumando uma solução para esse problema. E a Bíblia fala que esse homem, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai lá e fala: os seus discípulos não tiveram capacidade para curar o meu filho, para libertar o meu filho. A culpa não é minha, Jesus, a culpa é dos seus discípulos. Olha o que esse homem fala, queridos. E a conversa, ela continua, porque aí ele traz o filho dele, e ele leva o filho dele até Jesus, e a Bíblia fala que o filho dele, quando chega diante de Jesus, ele fica endemoniado, ele cai no chão, ele fica rolando, ele fica babando. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? Jesus, ele não está nem aí com o garoto que está lá com o homem, né? Não é nem menino mais, com o rapaz que está lá rolando, babando. Jesus não está preocupado, porque uma coisa muito simples que existe, amados, é você libertar uma pessoa cativa por um demônio. Porque o demônio, você vai lá em nome de Jesus, você repreende, o demônio vai embora. Eu tive muitas experiências com isso há anos atrás, porque parece que tem uma época da vida do pastor que parece que ele passa pela prova da libertação. Então parece que sempre tem uma pessoa que fica endemoniada perto deles. Aí eu e minha esposa, nós tivemos muita experiência com isso. Nós fomos numa casa vizinha nossa, tinha um vizinho, a vizinha levou o namorado para casa. Aí sobrado germinado, daqui a pouco esse cara estava rugindo que nem um leão da janela, todo endemoniado. E a vizinha sabia que a gente era da igreja, falou: olha, está endemoniado, fechou a porta do quarto, não abre, não sei o que, sabe? E daqui a pouco me ligaram e falaram: olha, vem aqui que está endemoniado. Aí eu fui, tentei abrir a porta, entrei na casa, tentei abrir a porta do quarto, não abria de jeito nenhum, e aquele ruivo que nem o leão, sabe? Tal. Eu falei: meu, em nome de Jesus, não tem poder esse demônio. Eu falei: eu estou orando, ungindo aqui essa porta, esse quarto por fora, e você vai receber fogo do céu aí dentro, e você vai ser queimado aí dentro, e demônio, você vai sair da vida desse jovem. Eu escutei uma gritaria lá dentro, irmãos, e daqui a pouco, pum, acabou, que nem aconteceu nesse texto, bem parecido. Aí a porta que eu não conseguia abrir, com o dedo eu abri a porta. Quando eu olhei, aquele rapaz estava estirado no chão, né, como morto, igualzinho o texto. Olha que impressionante, estou lembrando agora. Aí eu fui, peguei ele, orei por ele no chão, ele levantou, meio assustado, tal, e estava liberto daquele demônio. Uma outra vez nós pegamos um membro da igreja, colocamos no banco de trás para ir até a igreja, não deu tempo. Ele parecia aquele filme lá esqueci o nome. É um filme de terror aí, não assistam um filme de terror, está repreendido. Quando eu era do mundo eu assistia. Hoje eu tenho a consciência, quando você assiste um filme de terror, você está traindo isso para dentro da sua casa. Escuta isso, hein? Não assista. Então, ele começou a virar o pescoço dentro do carro. Falei: Jesus, tem misericórdia. Parei o carro, repreendemos aquele demônio saiu na hora da vida daquele rapaz. O que eu quero dizer com isso? Repreender demônio em nome de Jesus, ele sai, porque você tem a autoridade de Jesus, se realmente você é de Jesus. Quando você estende a tua mão e esse demônio, ele olha para você, ele vê Jesus na sua vida, ele não consegue permanecer naquele ambiente que você está, por causa da autoridade, da presença de Jesus na sua vida. Mas o caso aqui é o caso de uma pessoa orgulhosa, que muitas vezes o cristão, ele é muito orgulhoso, ele é muito arrogante, mesmo sendo cristão. E quando você fala de orgulho, de arrogância, não estou falando de dinheiro, estou falando da situação da pessoa mesmo. Tem pessoa que ela não tem nada, mas é arrogante. Tem pessoa que tem tudo e também é arrogante. É um defeito muito grande que as pessoas têm nos dias de hoje.
E nós vemos na vida deste homem que ele tinha um problema muito sério com isso. Por quê? Porque a pessoa que ela não é humilde, ela não aceita que o problema está nela. A pessoa, quando não tem humildade, ela não aceita que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser tratada. Então é por isso que ela arruma sempre alguém para culpar por aquilo que ela precisa tratar dentro dela. Então, se você está aqui nesta manhã e já ouviu a voz do Espírito Santo de Deus na tua vida, já começa a se abrir e falar para Ele: me cura nesta manhã, Senhor, porque eu estou nessa lista de arrogante, de pessoa prepotente, de pessoa orgulhosa. Sabe por quê, queridos? Eu até anotei aqui algumas características do orgulhoso, né? O orgulhoso, ele tem 3 áreas na vida dele: ser, ter e saber. O que é ser? Ele se acha ao máximo e se acha o melhor que os outros. Isso é ser. Eu me acho melhor do que os outros, eu me acho o máximo. O segundo, ter, se orgulha de ter, gosta de mostrar para os outros aquilo que conquista, no sentido de provar que ele tem, que o que ele tem é melhor do que os outros. O que eu tenho é muito melhor do que os outros, é metido. E saber, quer mostrar que seu conhecimento é maior do que o dos outros, busca sempre ser exaltado, sabe? Quer sempre uma medalha, parece um Mutley espiritual. Quem assistiu o Mutley lá, aquele desenho, né? Medalha, 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 medalha. E um dos problemas do orgulhoso é o quê? O orgulhoso, ele não aceita repreensão. Repreenda o orgulhoso, que ele vai sempre ter uma desculpa para não aceitar a repreensão. Não, mas não é assim, peraí, não é desse jeito, foi os teus discípulos, né? O orgulhoso, ele não aceita a repreensão. Orgulhoso, não, o orgulho, ele transformou anjos em demônios. Satanás, né, perdeu o privilégio da presença de Deus por causa do orgulho. Então o maior trabalho de Satanás é o quê? Transformar você e eu em orgulhosos. E esse homem, ele vai e ele arruma o culpado. Olha, não, o problema não está aqui, está nos seus discípulos. Aí Jesus quebra as pernas dele. Jesus fala: peraí, desde quando esse menino está desse jeito? Aí aquele pai vai e fala assim: desde pequeno. Eu fico pensando, Jesus, acho que dá vontade de dar risada, né? Fala, então quer dizer que o problema está na tua vida desde que você era pequeno, desde que seu filho era pequeno, e a culpa é dos meus discípulos agora, né? Esses anos todos se passaram e a culpa é deles agora. O seu problema faz tanto tempo na sua vida, e você acha que você vai vir para a igreja hoje e Jesus tem a obrigação de curar você, tem a obrigação de libertar, tem a obrigação de restaurar, tem a obrigação de resolver toda a tua vida em um culto, sendo que tantos anos você está caminhando cheio de problema. Agora eu também não quero mais ir para a igreja não, sabe? Porque eu estou cansado, já vim 3 cultos, já vim 1 ano na igreja e nada aconteceu, então eu desanimei, pastor, eu não quero mais participar do culto. Mas quanto tempo faz que você tem esse problema na tua vida? Desde pequeno. E você quer que seja curado, agora você arrumou o culpado, e agora você fala desde pequeno, né? E é engraçado que o diálogo está tendo e o cara está rolando no chão ali, demoniado. E Jesus não está nem preocupado, sabe por quê? Porque arrumar a sua vida, resolver o teu problema é muito fácil para Jesus. Apenas Ele quer trabalhar primeiro o teu caráter, que é mais difícil. Porque às vezes teu coração está tão duro, que Ele não consegue entrar, e como o louvor falou aqui, Ele fica na tua porta batendo, e você não abre a porta para Ele entrar, para Ele cear com você, e você com Ele. Aí você fica falando: não, mas eu quero a solução dos meus problemas. Não, eu não quero, o seu problema é muito fácil para mim. Eu quero cuidar da tua vida, da tua alma, eu quero restaurar o teu caráter. Porque o seu problema, depois que eu restaurar o seu caráter, o seu problema automaticamente vai ser resolvido, porque você vai se tornar um novo homem, uma nova mulher, você vai ser a minha imagem, a minha semelhança, você vai ter as minhas características dentro de você. É isso que Jesus
esperam de nós. Aí aquele homem fala, desde a infância, ele tem esse problema, Jesus. Ah, tá bom, já começou aí o tratamento, desde a infância, né? Beleza. Aí Jesus continua a conversa com ele aqui, no versículo 22, a palavra do Senhor, ela diz assim, ele falando, muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí ele fala, olha o que ele fala para Jesus, queridos, o texto está aí, deixa o texto aqui, querido, que eu quero esse texto o tempo todo aqui agora. Aí ele fala assim, mas se pode fazer alguma coisa, olha o que ele fala para Jesus, já falou que os discípulos não foram capazes, aí ele vai e fala, mas se pode, não, é antes, é 22, aí, muitas vezes espírito é fogo e água, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que ele fala para Jesus, será que o Senhor pode mesmo? O negócio está tão sério na alma dele, a deformação dele está tão grande, que ele passa a duvidar até Jesus, de Jesus, será que você pode mesmo? Será que pode mudar a história da minha vida? Será que esse problema, ele não é grande o suficiente ao ponto de você, Jesus, não conseguir trazer a cura? Será que você pode? E muitas vezes nós somos tão deformados, que nós não acreditamos que nós podemos viver um milagre. Muitas vezes a deformação na nossa alma, ela está tão grande, que nós passamos a ser frequentadores de igreja, e não cremos mais no poder de Deus na nossa vida. Nós frequentamos os cultos, porque nós ficamos, como aquelas coisas, hoje é domingo de manhã, eu tenho que ir para a igreja, cumprir a minha obrigação como cristão. E não é isso que Ele espera de nós, porque isso faz com que a gente chegue nesse ponto. Será que podes? Porque às vezes você acredita que Deus pode te curar de uma dor de cabeça, você acredita de algumas coisas pequenas, mas quando o problema ele é muito grande, você fala, eu não acredito, será? E fica levando interrogações no mundo espiritual, será que pode acontecer? Eu quero te dizer uma coisa, você está diante do Deus do impossível, não existe será, quando nós temos Jesus na nossa vida, tudo é possível ao que crê. Próximo versículo, olha o que Jesus fala para ele, se podes, peraí amigão, da minha parte eu sei o que acontece, eu sei que eu sou todo poderoso, eu sei que eu tenho poder para fazer o que precisar ser feito, se podes, tudo é possível ao que crê. O que Jesus fez? Peraí, você está duvidando de mim? Peraí, mas não é comigo o negócio é com você. Você crê? Você acredita que seu filho pode ser liberto? Jesus já jogou logo uma pergunta para ele, falou, peraí, você está jogando a responsabilidade da cura do seu filho para mim? Peraí, o negócio está sendo com você, cara, é você que precisa ser curado, é você que precisa ser restaurado, comigo está tudo certo, eu tenho poder. E ele joga uma pergunta, tudo é possível ao que crê. O problema está em você, amigão, o problema muitas vezes, querido, está na sua vida. O problema muitas vezes você viver a situação de batalha, de luta, situações que vêm roubando a tua vida há muito e muito tempo, há muitos anos até. O problema muitas vezes não é a falta do poder de Deus, mas é você acreditar, é você saber, Jesus, se o Senhor está na minha vida, nada pode ser impossível de eu viver. Eu preciso ser restaurado no meu caráter nesta manhã. Eu preciso assumir os meus erros, eu preciso assumir que eu preciso ser curado. E a primeira coisa que Jesus quer da nossa vida nesta manhã é justamente isso, você ter a consciência, eu preciso ser curado hoje, eu não quero mais caminhar nessa dimensão de arrogância, eu não quero mais caminhar nessa dimensão de não acreditar, eu não quero ser um religioso, mas eu quero sair daqui completamente restaurado na minha vida, ao ponto das pessoas que olharem para mim a partir de hoje, elas vão ver um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que frequenta o culto, mas o culto vai com ela aonde quer que ela esteja.
esteja, uma pessoa que dê um testemunho ao ponto das pessoas olharem para você a partir de hoje e elas falarem: olha, o que aconteceu na tua vida? Você não fala mais palavrão aqui no trabalho, você não conta mais essas piadinhas aqui no trabalho, você não fica com conversa fiada aqui, vi que mudou alguma coisa na tua vida, e você vai falar: Jesus está dentro de mim. Amém? Glória a Jesus. Amém? E ele quer jogar para Jesus a tarefa de solucionar o problema dele. A solução do seu problema, querido, está dentro de você. A solução do seu problema é você. Amém? E Jesus fala: tudo é possível ao que crê. A partir deste momento, aí a conversa continua. Tudo é possível ao que crê. Versículo 24: imediatamente o pai do menino exclamou o quê? Foi no 24. Imediatamente o pai do menino exclamou o quê? Eu creio. Jesus, eu creio. Olha lá, vem a arrogância, aquele resquíciozinho que faltava para ele ser curado, veio de novo. Peraí, voltou a deformação um pouquinho de novo. Pode deixar, eu creio, Jesus, eu creio. Aí na hora caiu a ficha de novo. Peraí, garotinha, não é assim não. Aí ele fala assim: ajuda-me a vencer a minha. Como que uma pessoa que fala que acredita, daqui a pouco ela fala: ai, me ajuda a vencer a minha incredulidade, Jesus. Mas você não acabou de falar que você acredita? Isso é o que acontece muitas vezes com a gente, queridos. Às vezes a gente está ali: eu creio, aleluia, glória a Deus. E a gente costuma crer muito mais pela vida dos outros do que por nós mesmos. Faz uma oração por mim. Aleluia, aqui está o dragão, o leão de Deus aqui para vir, sabe? Aí daqui a pouco você fala, quando o problema é com você: ai, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda porque eu não tenho fé. Então ele começa a se abrir quando ele fala: ajuda-me. Quando você fala isso para Jesus, sabe o que você está declarando? Eu não sou capaz. Esse cara arrogante não quer mais viver aqui dentro. Eu quero ser curado. Quando ele falou: ajuda-me, Jesus olhou para ele e falou: peraí, agora ele chegou no ponto que eu queria. Porque agora esse problema está bem fácil de ser consertado. E o menino continua rolando, babando, endemoniado, e ele está no maior diálogo com o pai do menino, tipo: isso aqui é pouco para mim, quero resolver o teu problema. E Jesus está falando com você nesta manhã: eu quero cuidar da tua vida, eu quero trabalhar dentro de você, eu quero transformar o teu caráter, eu quero trazer cura dentro de você, porque quando eu conseguir entrar aí dentro, nesse lugar que você não abre, nesta porta que está trancada, quando você abrir essa porta para eu entrar, eu vou entrar dentro deste lugar, vou arrumar esta casa, vou transformar a tua vida, e você vai ver que todos os outros problemas ficaram muito fáceis de serem resolvidos. É isso que o Senhor ele estava fazendo na vida daquele homem. Então, o que Deus ele quer da tua vida nesta manhã? Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, eu vi nesta manhã que eu preciso ser curado no meu caráter, na minha alma. Eu preciso ser liberto. E quando você falar isso para Jesus, ele vai entrar, porque quando você fala isso, a porta se abre. E quando ele entrar aí dentro nessa manhã, você nem imagina o que ele vai fazer, porque ele vai trazer à existência aquilo que ele não existe, aquilo que não existe. E a palavra ela continua, versículo 24: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. 25: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, versículo 25: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixes e o quê? Nunca mais volte, querido. É um problema solucionado para sempre quando você se abre para ser curado. Aquele
saía e ia voltar de novo, porque o problema não era o menino, mas era o pai do menino que precisava ser curado. Então não adianta você vir pedir a oração do pastor, você vai em paz para casa, daqui a pouco a luta e a guerra volta de novo, porque o problema não é o problema, mas é você. Aleluia! Coloque-se em pé no teu lugar. Jesus vai e repreende aquele espírito maligno que atormentava aquela família, que atormentava aquele jovem desde pequeno. Jesus, ele vai lá para curar o pai do menino, e aquele menino, ele recebe a libertação, e a partir daquela libertação, Jesus mesmo declara: nunca mais vai voltar esse espírito, esta batalha nunca mais vai voltar nessa família. Eles não vão ter mais esta luta, porque eles entenderam que o problema não era a luta que eles estavam vivendo, mas o problema estava dentro deles. Eles precisavam ser curados. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida nesta manhã, queridos. E é isso que é nesta área que Ele quer tocar dentro de você hoje. Ele quer que você saia daqui, seja uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa que vai dar um testemunho a partir de hoje diferente. As pessoas, elas vão olhar para você, elas vão respeitar, ao ponto de você chegar nos ambientes e as pessoas pararem de falar. Se elas estiverem falando aquilo que não agrada a Deus, elas vão parar de falar por causa da tua presença naquele lugar. Quando você chegar em um lugar, em um ambiente, você vai chegar naquele lugar, a presença de Deus vai chegar naquele lugar. As pessoas, elas vão te procurar para pedir para você orar pela vida delas. As pessoas, elas vão desejar estar com você, porque você é uma pessoa curada. Por isso, nesta manhã, se abra para ser curado, feche teus olhos. Eu quero que você comece a orar onde você está. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não falou para aquele homem, ele falou: peraí, põe a mão no teu coração que eu vou orar por você. Jesus não fez isso com aquele homem. Jesus, ele foi dialogando com aquele homem ao ponto dele falar: me ajuda. Foi ele que falou para Jesus: me ajuda. E é isso que Jesus, ele quer de você nesta manhã. Fecha o teu olho e começa a falar com Jesus. Fala: Jesus, me ajuda. Eu percebi nesta manhã que o problema não são as pessoas, o problema não são as situações que eu estou vivendo. Eu entendi, Jesus, que o problema está dentro de mim, e eu quero abrir a porta para que você entre dentro de mim. Jesus, venha me curar, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, Pai, a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser um bom marido, uma boa esposa, me ajuda a ser um filho que honre os pais. Me ajude, Jesus, porque eu entendi hoje que eu preciso ser curado. Enquanto nós adoramos a Deus, comece a orar, faça a sua oração aí, peça para Jesus. Aleluia.